Fala aí pessoal, tô aqui de volta e vocês estão preparados aí para nossa aula de harmonização das cores, temperatura das cores, paleta das cores, enfim. Esse universo das cores aí, ele acaba instigando a gente, né, de uma forma até que a gente fica às vezes um pouco incomodado por não harmonizar as cores, por não saber trabalhar as cores, né? Só que é o seguinte, a gente tem uma metodologia aqui, ela funciona muito bem, né? Funcionou muito para mim quando eu comecei no universo das mandalas e hoje em dia a gente consegue compartilhar para ficar mais fácil o caminho da escolha das cores e a harmonização das cores para os alunos. A gente consegue aplicar de uma forma bem didática, né? E profunda também, né? Não é interessante a gente pegar algum tópico tão importante assim e falar de uma maneira rasa, porque aí você não consegue ter aquele resultado tão esperado, né? Então, esse conjunto de conhecimento trocado, de técnicas passadas, de informação sobre materiais, ele é fundamental para que no final você consiga reunir todas essas informações, toda essa metodologia, todas essas técnicas e consiga ter precisão na hora de aplicar as técnicas e chegar no resultado bem bacana. O que é o resultado bem bacana que eu tanto falo? É uma mandala simétrica, né? A gente costuma falar que a mandala ela te dá uma liberdade de criação muito grande e verdadeiramente ela oferece isso. Só que o mínimo que a gente tem que ter é simetria, né, numa mandala. É uma forma de você trabalhar as bases iguais, né? A simetria a gente carrega no olhar, então a gente consegue identificar quando um quadro está torto ou quando algo está torto, né? E aí a gente consegue identificar isso, às vezes até incomoda um pouquinho a gente, não é verdade? Então, simetria é algo que a gente consegue através da geometria aplicada. E a harmonização das cores a gente consegue através dessa metodologia da temperatura das cores, tá bom? Nasceu aqui no nosso ateliê e a gente consegue levar para vocês, como eu falei, de uma forma bem didática e bem clara. Bom, vamos lá. A gente já falou na última aula sobre os materiais, sobre as tintas, diversas tintas, né? Que te traz diversas possibilidades também para você criar. Agora a gente vai falar na criação, né? Na montagem das cores. Porque é o seguinte, muitas alunas, elas chegam e falam assim: ah, eu tenho dificuldade na hora de harmonizar as cores na mandala. Ah, eu não sei qual cor colocar aqui. Eu não sei qual cor colocar acolá. Então, a gente vê que essa é uma dificuldade primordial, né, no processo de criação de uma mandala. É, eu dividi, é legal esse curso, essa dinâmica, né? Por isso que a gente quer que vocês sintam aqui no nosso ateliê, porque eu não tenho um script aqui, né? Deveria ter? Poderia ter? Até poderia, mas eu acho que eu fico muito engessado quando eu trabalho. Eu gosto de trabalhar de forma livre, assim. Então, algumas informações surgem no momento que eu tô aqui falando com vocês, eu vou lembrando de muita coisa e é legal que fica mais rico, né, o conteúdo. A gente vai trocando mais informações e essa forma mais livre de explicar, de trocar conhecimento, me deixa mais habilidoso, com certeza, e me deixa também mais à vontade. Eu, à vontade, consigo produzir bem melhor também, né? Então é o seguinte, eu desenvolvi dois caminhos, digamos assim, para a gente harmonizar as cores de uma mandala. Qual foi o primeiro? Por temperatura das cores, por paleta, né? Algo muito curioso que acontece, né, quando vai se comprar as suas tintas, né, as suas tintas acrílicas para pintar sua mandala, você olhar pelo verso. Se você reparar, as tintas elas têm a tampa da mesma cor, né? Vou pegar aqui para dar um exemplo, ó. São da mesma cor. Então é muito interessante. Você pode criar esse hábito na hora de comprar o teu material, começar a olhar por baixo, né? Por baixo do frasco, né? Onde mostra verdadeiramente a cor que está dentro do frasco. E aí você consegue ter uma percepção, você consegue familiarizar melhor com as tonalidades, né, com as intensidades das cores também. E aí quando você vai comprar suas cores, suas tintas, procure comprar dentro da mesma cor, um claro, um médio e um escuro, né? Eu vou mostrar para vocês agora. Aqui a gente tem um azul hortênsia, um azul celeste e um azul seco. Olha só, se tivesse assim, ó, vocês vão sentir que está fora da ordem. Digamos aqui que tem uma ordem, subindo a temperatura das cores. Exemplo, está escurecendo ou está clareando. Aqui no caso a gente quebrou essa ordem. Então se a gente tem o azul hortênsia, o azul celeste e o azul seco, numa sequência que ele está escurecendo, que é a sequência que eu mais gosto de trabalhar nas mandalas, eu vou explicar o porquê, a gente consegue identificar melhor a temperatura das cores.
E isso não se aplica só no azul, né? Se aplica no verde, se aplica no roxo. Vou dar um exemplo aqui também, ó. Essa sequência de roxo aqui, a gente tem aqui o lilás bebê, que poderia ser o lavanda, tá bom? Tem o lilás e o violeta. E aí a gente consegue entender uma sequência, né? Mas a sequência mais ideal seria essa daqui, ó. Do claro para o escuro. Fica muito bacana. Você consegue acender a tua mandala quando você tem essa sequência. E se aplica também no verde, como eu falei, né? Então aqui a gente tem um verde água aqui em cima, um turquesa e um verde vivo. Olha, assim você vai montando as suas paletas, ó. Quando você compra por paleta, você fica muito mais assertivo, fica muito mais fácil de você harmonizar as suas cores. Então é bem interessante comprar dessa maneira aqui que eu estou mostrando para vocês. Também se aplica em tons pastéis, né? Tons terrosos. E aí eu vou mostrar para vocês também essa possibilidade aqui, ó. Que você tem aqui deixa eu virar aqui. Você tem o ocre ouro, o marrom e o chocolate, ó. Tá vendo? É uma outra paleta também, é uma outra dinâmica. Então você pode trabalhar dessa forma, né? Que você trabalha na temperatura das cores. Eu montei esse painel aqui para ficar até mais didático, ficar até mais fácil, que é que você tem uma ideia mais clara das cores. Só não se aplica aqui para o degradê pôr do sol, digamos assim, né? Vamos chamar aqui de degradê, cada paleta dessa aplicada. O degradê pôr do sol, ele começa no amarelo, vai para o laranja e vai para o vermelho, né? Então, por isso que ele não tem uma sequência aqui dentro de cada cor, nem dentro só do amarelo, nem dentro só do laranja, nem dentro só do vermelho. Então ele tem essa ideia aqui de efeito, né? O degradê pôr do sol. Mas nas demais cores a gente tem todas essas possibilidades aqui, e esse conteúdo aqui ele vai ser enviado, né, Jaque? Vai ser enviado através de uma apostila, Jaque, com os nomes das cores, né? Acho que todo mundo está perguntando, mas me passa o nome da cor, me passa qual cor é essa, qual é essa sequência. A Jaque vai passar toda a sequência para vocês, tá bom? Compromisso, né, Jaque? Sim, tem uma página já só com essas informações de cores. Duas páginas. Duas páginas, né? Então o que que acontece? Aqui a gente tem uma sequência que eu mostrei para vocês aqui agora, que é o verde água, o turquesa e o verde vivo. Acabei de mostrar para vocês, ó, de forma aplicada aqui. É claro que isso daqui vai transformar em dots, né? E a gente vai conseguir dar essa sequência. E tem outras paletas aqui que eu fui criando e de uma forma muito mais minuciosa, a Jaque vai passar para vocês a sequência de cada cor, tá bom? Podem perceber que eu comecei pelo claro e fui escurecendo. Essa é a dinâmica de cor que eu gosto nas mandalas que eu faço, porque eu acredito muito que a mandala ela vai acendendo, né? Ela vai acendendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês, eu estava procurando aqui, dando uma rabiscada de zóio aqui, ó. Que essa é a sequência que eu falo para vocês. Pode ver que o branco aqui, como início de paleta, ele vai acendendo as outras cores. E aí você consegue dar esse efeito aqui, ó, de expansão. O que é expansão? O teu olhar na hora que você está fazendo a meditação com uma mandala ou apenas observando mesmo, o teu olhar começa a expandir, começa a vibrar para as extremidades da mandala. E como se alcança esse efeito? Sempre iniciando por tons claros, no caso branco, e aí você vai seguindo aqui, né, de uma forma sequencial toda a sua paleta. Mas começar a paleta pelo branco é muito assertivo, independente da cor que você está usando, comece pelo branco, tá bom? Para acender a mandala. Então toda vez que falar de acender a mandala, vocês vão lembrar que é o branco. Então a gente tem as sequências aqui. Eu montei algumas sequências aqui também na mesa, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou virar aqui, ó. Vocês vão ter uma noção que já está dividido por paletas, ó. Olha que legal, ó, que bacana. Quando for comprar a sua tinta, vou até reforçar aqui, começa a olhar por baixo. Compra uma clara, uma média, uma escura. Vocês vão ver, vocês vão se tornar muito mais didáticos e muito mais precisos na harmonização de cores de uma mandala, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, toda essa sequência, ó. E aí você já consegue ter uma noção, tá bom? Consegue ter essa noção de temperatura das cores. Uma outra ideia também, a gente não pode ficar preso
a um único método de pintura, né? Já que a gente está trabalhando com cores. Quando a gente trabalha com cores, a gente trabalha com liberdade para criar. A criação e a liberdade tem que caminhar juntos, né? Pode ver que quando a gente trabalha com cores, dá uma euforia, né? A gente fica muito mais agitado, dá uma vontade de misturar as cores, porque cor é vibração, né? Lembra lá na sua infância, quando você pintou algo e tinha, sei lá, uma tinta guache ou coisa do tipo? Aquilo lá te dava uma sensação de liberdade para criar, liberdade de criação. Então, quando a gente vai para a vida adulta cheia de responsabilidades e a gente encontra algumas cores no caminho, isso traz uma lembrança, né? Uma memória muito grande também dos momentos bons que a gente teve na infância com as cores, e te traz também uma noção que você pode ter liberdade de criação mesmo sendo adulto, né? Mesmo na vida adulta. Então, toda vez que trabalha com cor, a cor ela traz essa alegria, ela traz essa vibração, ela traz essa leveza, e ela te instiga também, te instiga a criar, né? E aí tem a vida adulta, ela traz algumas coisas também que aí você já se sente na obrigação de combinar tudo, né? Então lá na infância não, na infância você tem uma liberdade, tudo combina com tudo, né? Então, já levando para uma parte técnica, já que a gente está num curso, eu trouxe uma outra possibilidade também, que é a gente trabalhar na forma alternada. Então, a gente trabalhou na forma de paleta, aqui harmonizando através da temperatura das cores, e agora a gente vai fazer de forma alternada. Como é, Graciano, forma alternada? Na alternada, a gente sai das paletas, né? Você não fica preso às paletas, então você pode fazer um tom claro, um tom escuro, um tom claro, um tom escuro. E aí eu trouxe alguns exemplos que, para ficar bem mais fácil também aqui, para o entendimento de vocês, é muito mais fácil quando a gente mostra, né? Quando só fala, eu mesmo aprendo muito vendo, né? Ouvindo eu já não, nem lendo também eu não aprendo muito, mas quando eu vejo, eu consigo identificar, consigo absorver aquele conhecimento passado. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho um magenta aqui, ó, um magenta que é da família do roxo, e tem o verde água que é da família do verde, né? Óbvio, né? O nome já fala, verde água. Mas enfim, olha, um claro e um escuro. Essa harmonização, ela é muito bacana, dá muito certo também. Eu trouxe alguns exemplos, tá bom? Vou trazer outro aqui também, ó. O amarelo cádmio. Amarelo cádmio poderia ser um amarelo ouro. E tem um verde aqui, um verde folha. Olha que legal também, ó. Brasil, Zil, mas enfim, na mandala fica muito legal. Traz uma ideia muito alegre, vibrante pra cima, tá bom? Tem outra também, ó. Olha que legal essas paletas aqui no alternado. Vinho e amarelo cádmio também, ó. Só que aqui só mudou o frasco. Ó, vinho, amarelo cádmio, dá uma harmonia muito legal também. Tem uma outra aqui, ó, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com cinza e azul intenso. É muito legal. O cinza ele se aproxima muito, né, do azul também. A gente pode utilizar o círculo cromático também, né? Eu poderia passar para vocês cores terciárias, secundárias, cores primárias. Mas enfim, a gente acha muito mais interessante passar dessa maneira, através da temperatura das cores e também das cores alternadas. Mas vocês podem perceber que tem uma grande liberdade no meio disso, né? O que eu acho mais incrível dos nossos cursos é que a gente dá liberdade para você criar. Porque a ideia é você criar. A gente mostra o caminho e aí a gente dá aquele empurrãozinho no bom sentido e aí você segue o teu caminho aí. Então, essa primeira parte que eu quis trazer para vocês, a harmonização das cores, resumindo, a gente trabalha por paletas, né? Então, o azul, o roxo, o verde, os tons pastéis, que aí no caso é o marrom, te dá mais possibilidade de você criar dentro da paleta. É claro que no meio eu coloquei as 3 cores básicas aqui, né? Um claro, um médio e um escuro. Mas no intervalo dessas cores que eu acabei de citar, elas te traz outras cores também, que acaba formando uma paleta um pouquinho mais expansiva, né? Maior, então você consegue ter um nível de temperatura de cores ali muito, muito interessante, né? Aqui no caso, por exemplo, ó, Jaque, se você puder mostrar aqui, eu coloquei aqui tem 4 cores, ó, 4 cores, aqui tem 4 cores, vou até falar aqui, ó, essa daqui, o azul hortênsia, o azul celeste, o azul cerúleo e o azul seco, são 4 cores, aqui tem 4 cores também, né, que é o lavanda, lilás bebê, lilás e violeta.
Então a gente tem outras cores que trabalham no intervalo dessas principais, tá bom? Mas começa até familiarizar, começa a trabalhar com as principais, porque você vai ter mais segurança na hora de harmonizar as cores. Então a gente tem aqui também os tons alternados que eu mostrei para vocês, que vocês podem brincar claro, escuro, claro, escuro. Para esse universo aqui da mandala em pontilhismo, é muito interessante trabalhar no paletas, né? No método de pintura paletas, a harmonização das cores. Porque você vai ser muito mais assertivo, você vai conseguir muito mais efeito, você vai conseguir dar uma dinâmica muito melhor. Se você trabalhar no alternado, pode ser que você se perca um pouquinho, né? Vai ficar muito colorido, muito colors, né? Mas é uma possibilidade também. Às vezes você pode pegar uma parte da mandala e trabalhar ela no método paletas e depois você ir trabalhar no alternado, assim, só para fazer uma transição de paletas. Eu vou mostrar aqui para vocês também essa possibilidade de fazer uma transição de uma paleta para outra, tá bom? Agora é o seguinte, na próxima aula a gente vai já começar a pontilhar, né? A gente já vai começar, vou mostrar para vocês a importância da linha guia, e aí a gente vai começar a pontilhar, definir o centro também. Vou passar para vocês como faz para encontrar o centro da mandala de uma maneira muito simples, muito fácil mesmo, né? E aí a gente já começa a fazer a linha guia e já começa a pontilhar, e aí a gente vai trabalhando um pouco mais essa harmonização das cores, tá bom? Então a gente já se vê já na próxima aula e até lá, até mais.